Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa segunda aula do workshop Planejar para Crescer. Na aula anterior, nós abordamos questões relacionadas a erros que custam muito caro ao empreendedor e que te impedem de crescer. E nós começamos a falar um pouco sobre mentalidade empreendedora. Eu deixei também um material para você executar um primeiro exercício sobre a sua empresa e o seu negócio. Eu espero que você tenha feito, ok? Caso você não tenha visto a primeira aula, você pode voltar e assistir que ainda dá tempo. E na aula de hoje, você vai conhecer os 7 passos que podem tornar qualquer negócio imparável. Ou seja, esses são passos que fizeram empreendedores saírem do absoluto zero e construírem empresas multimilionárias. Agora, eu vou aqui para o meu computador e, claro, vamos já entrar aí no conteúdo. E eu quero lembrar que, caso você assista até o final, você vai ter direito ao material extra sobre esta aula também, beleza? É um material bem legal sobre crescimento empresarial. É isso, vamos lá para o meu computador e a gente se vê daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa segunda aula, ao nosso segundo encontro, onde nós estamos tratando sobre planejar para crescer. Esse é o vídeo número 2 de uma série de 4 vídeos. E nós estamos falando sobre vários temas antes de nós planejarmos, né? O vídeo 4 nós vamos planejar na prática, mas nós estamos trazendo alguns conceitos antes sobre os passos para as micro e pequenas empresas planejar e crescer. Eu quero lembrar que esse workshop é 100% online e é 100% gratuito. Este workshop Planejar para Crescer está sendo divulgado para diversos empreendedores ligados à CIB, que é a Associação Comercial e Industrial de Barueri, e também está aberto na internet para qualquer micro e pequeno empreendedor que queira apoio para melhorar os seus negócios. E o que nós estamos tratando nesse workshop Planejar para Crescer? No vídeo 1 nós tratamos dos principais erros que podem estar impedindo a sua empresa de prosperar. Está passando um avião aqui. Não sei se o barulho está indo aí, mas vamos em frente. Bom, então é isso. No primeiro vídeo foi isso, ele já está disponível. Se você não viu, eu recomendo que você volte lá e assista, porque nós trazemos alguns conceitos e alguns erros que devem ser levados em consideração durante o seu plano. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar os principais elementos que você deve levar em consideração na hora da criação do seu plano de crescimento, de gestão aí do seu negócio, né? São alguns passos que eles são seguidos por empresas que realmente crescem e lucram todos os anos, mesmo enfrentando as crises e as situações de mercado que eu, você e todos os micro e pequenos empresários geralmente enfrentam, beleza? No próximo vídeo nós vamos falar sobre times e equipes, ou seja, com quem caminhar para crescer, para realmente construir uma empresa lucrativa e próspera. Existe um provérbio africano que diz que se você quer ir rápido, você deve ir sozinho, e se você quer ir longe, você deve ir acompanhado. Eu acrescentaria que quem quer ir longe deve ir acompanhado, porém com as pessoas certas. E no vídeo final eu vou te mostrar uma ferramenta simples e prática, porém muito poderosa, porque ela facilita muito a construção e o acompanhamento do seu plano de ações. Então você vai conseguir construir e visualizar o seu plano de metas para crescer, tudo isso de uma maneira muito fácil, visual, ela é muito bacana, já é utilizada por várias empresas para fazer planejamento e realmente conseguir se manter no rumo, beleza? Eu quero começar propondo uma reflexão. Se você fosse investir em um negócio ou em uma empresa, quais informações você iria querer obter sobre ela antes de colocar o seu dinheiro? Olha, quando eu faço essas perguntas lá nos nossos grupos de crescimento empresarial, eu ouço diversos tipos de respostas. As mais comuns são: quanto a empresa fatura por mês?
qual a margem de lucro líquido, quantos clientes a empresa tem, qual é a taxa de inadimplência, qual o capital de giro necessário, enfim, várias perguntas aparecem. E aí eu faço uma outra pergunta para os participantes. Você tem estas respostas na ponta da língua sobre a sua empresa? E a resposta que eu obtenho quando eu pergunto isso, na maioria das vezes, é um não. A maioria das vezes as pessoas ficam olhando para mim assim, né, esperando que eu diga alguma coisa, e aí eu emendo, né? Então, se você não sabe essas coisas sobre a sua empresa, por que é que você investe o seu dinheiro, o seu tempo e a sua vida neste negócio? Então, isso às vezes choca algumas pessoas, incomoda outras pessoas, mas acima de tudo, nós geramos um momento de profunda reflexão no nosso ambiente e isso geralmente nos faz criar uma direção, criar um foco de trabalho. Todos nós que somos pequenos e médios empresários, nós estamos investindo o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida e o nosso tempo em um negócio. Então, nós precisamos ter um plano para acertar o máximo que pudermos naquilo que estamos fazendo e empreendendo. E existe, né, eu até já mencionei isso, mas é importante reforçar. Errar é aceitável se você estiver tentando acertar. Então, errar, ok, desde que você esteja tentando acertar. O que não se pode é saber aquilo que é certo e fazer errado por negligência, preguiça, teimosia, ego. Isso realmente é inaceitável. E aí tem uma outra questão. Se o erro ele é cometido por um funcionário ou fornecedor que esteja sendo relapso, você pode resolver treinando ou trocando, mas o empresário o profissional liberal não pode se dar ao luxo de agir sem um plano, de ficar errando, de ficar apenas tentando acertar o tempo todo, porque ele está gastando um bem precioso, que é a sua vida, o seu tempo e o seu dinheiro. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O empresário ele tem que ter uma mentalidade diferente, porque não existe tentar, né? Ou você faz ou você não faz, ou você consegue ou você não consegue. Por exemplo, se eu disser, tente se levantar, ou você vai se levantar ou não vai se levantar. Se eu disser, tente pegar uma caneta, ou você pegará uma caneta ou não pegará uma caneta. Então não dá para tentar fazer essas coisas, exceto, claro, se houver uma dificuldade, uma limitação motora ou coisa assim. De outra maneira, não existe tentar. Ou você vai fazer ou não vai fazer. E se não fez por algum motivo, você precisa aumentar o quê? A sua capacidade. Então, o empreendedor precisa ter isso em mente, é muito importante. Ao invés de tentar, a gente tem que preferir eu vou dar o meu melhor, né? O que os americanos dizem, né? I will do my best. Eles não falam, vou tentar, né? Quando você pede um compromisso para a pessoa, você não tem de volta uma resposta vou tentar, você tem eu vou dar o meu melhor, né? Isso eu ouvi certa vez em uma palestra do Mário Sérgio Cortella, ele explicou isso de uma maneira maravilhosa. Os americanos não dizem eu vou tentar, eles dizem I will do my best, ou seja, eu vou dar o meu melhor. Nós temos que eliminar o tentar da nossa vida e dar o nosso melhor no nosso trabalho, nos nossos esforços, nos nossos relacionamentos. Porque se a sua empresa é a sua principal fonte de sustento, se você depende do seu negócio, você não vai conseguir ir muito longe apenas tentando, né? Você realmente tem que ir lá e fazer acontecer. Isso não é fácil, né? Imagine que você está em uma maca de hospital, por exemplo, e de repente você está lá na maca, no corredor do hospital e as pessoas estão te levando para uma cirurgia importante. Faça essa reflexão agora. Você está meio anestesiado, mas você ainda consegue ouvir e perceber o que está acontecendo, você ainda está consciente. E enquanto a equipe médica empurra você na maca rumo ao centro cirúrgico, você acaba ouvindo ali o médico, né, com ar de preocupado,
o cirurgião que vai te operar falar alguma coisa assim. O caso é grave, mas eu vou tentar. Como é que você ia se sentir se você ouvisse isso? No meu caso, se eu estivesse nessa situação, e se eu conseguisse, é claro, eu ia pular da maca e sair correndo do hospital. Eu acredito que é isso, né? Um pouco essa sensação que a gente sente quando a gente escuta de alguém, eu vou tentar. Quase sempre você já está pressupondo que a pessoa vai falhar, que ela não vai cumprir. É isso que ela está dizendo. E lá nos grupos de crescimento empresarial, nós incentivamos a todos os empresários, os empreendedores que participam, a eliminarem a palavra tentar do seu vocabulário, beleza? Então é isso aí, pega a visão e você vai ver que isso vai fazer uma diferença enorme para você. Vamos falar de tentar, né? Ainda eu que trouxe esse conceito aqui, e eu quero repetir esse conceito, né? Eu aprendi com os amigos lá da Qualitim, algumas pessoas já me ouviram falar, já podem ter visto isso, mas eu quero que você reflita comigo, imagine que você vai a uma festa junina e a um parque de diversões qualquer e lá tem a barraca do tiro ao alvo e você resolve brincar. Aí você pega a espingarda e você resolve ali dar os seus tiros. Você tem direito geralmente são 10 tiros, né? E aí você dá o primeiro tiro, mira no alvo, dá o primeiro tiro e erra, né? Aí o que as pessoas fazem normalmente? Elas tentam compensar, né? Você mirou no centro, né? Voltando aqui, ó. Você mirou no centro, atirou e caiu aqui. Aí a lógica diria o quê? Bom, a mira deve estar desregulada. E aí você tenta compensar e atira de novo. Opa, foi mais longe ainda, né? E aí você tenta compensar, mira de novo e atira e foi pior ainda agora dessa vez. E aí, bom, você segue tentando compensar, né? E aí o que vai acontecendo? Você vai atirando, tentando, sem um plano e desperdiçando seus recursos, porque a mira está errada e você vai tentando corrigir sem um plano. Vamos tentar, né? Agora, tentar, entre aspas, né? Vamos experimentar de uma maneira diferente, né? Porque tentar é ficar fazendo as mesmas coisas, tentando e nada dá certo. Mas vamos experimentar de uma maneira diferente. Dessa vez, ao invés da gente ficar tentando compensar, eu vou mirar no meio e vou atirar. Opa, saiu errado. Só que eu não vou tentar compensar, eu vou continuar tentando acertar o alvo. Ok? Então perceba quando a gente começa a atirar sempre no alvo, o que acontece? A gente consegue melhores resultados. Percebam que nós tivemos aqui vários tiros no alvo, um perto e um ficou fora. Uma causa talvez que, ficou bem fora. Tá? Isso aqui deve ter tido uma causa especial. O que acontece quando a gente foca no que precisa ser feito é que a gente tem mais chance de acertar. E aí você cria um plano, você vai criar um plano para não ficar mais desperdiçando recursos como você fazia antes. Olha antes como era, olha quanto de coisa que nós desperdiçamos de tiro, né? Que poderia ser esforço, recurso, dinheiro, tempo, né? Olha o quanto que foi desperdiçado. Então, o que a gente faz? Descobrindo as coisas que dão mais certo no negócio, no nosso tipo de negócio, na nossa empresa, fazendo benchmarking, outras coisas, o que acontece? A gente pode fazer ajustes somente naquilo que funciona, naquilo que dá certo, naquilo que dá o maior retorno. É claro que teve essa causa especial aqui, né? Isso aí, sei lá, vamos imaginar que alguém esbarrou na hora que você estava atirando, alguém chamou o seu nome, enfim, alguma coisa tirou a sua atenção e você acabou errando muito, né? Então essa é uma causa especial, que às vezes pode ser vista, né, se ela se repetir muito, para ser corrigida, ou pode ser ignorada, tá? E aí nós temos as causas comuns. Uma vez que a gente descobre as causas comuns das empresas que lucram, crescem e prosperam todos os anos, a gente pode pegar essas causas e
fazer agora um ajuste mais fino. Então, aqui estão as causas comuns, eu vou fazer um ajuste, ok? E agora eu vou atirar. Então, perceba que eu acerto muito mais o alvo do que enquanto eu estava tentando. Eu quis trazer essas informações para falar, né, esse conceito de tentar sem um plano, né? Tentar sem um plano não nos ajuda. O que a gente tem que fazer é seguir esses passos, né, com esses itens que eu vou trazer agora, sempre de uma maneira organizada. E aí o que fazem as empresas que crescem e lucram todos os anos? Tá? Elas executam com excelência. Né? Este é o primeiro passo para qualquer negócio ou profissional liberal se tornar grande. Existe uma frase que é repetida a exaustão, que acabou virando uma cultura em muitas empresas, e isso é até triste, mas essa frase diz o seguinte, que o bom é inimigo do ótimo. Mais tarde o Facebook até adaptou e escreveu essa frase lá na parede da sede deles na Califórnia. Eles escreveram que feito é melhor do que perfeito. Isso em alguns contextos que exige injetar senso de urgência nas pessoas pode até soar bem e até funcionar, mas não pode ser a cultura de uma empresa que quer crescer e lucrar. Você sabe por que nós não temos boas escolas? Ou melhor, você sabe por que nós não temos escolas excelentes? Porque nós temos boas escolas. Você sabe por que nós não temos faturamento excelente? Porque nós temos um bom faturamento. Você sabe por que nós não temos bons, excelentes profissionais em determinadas áreas, excelentes engenheiros, excelentes técnicos? Porque nós temos bons técnicos, a gente acaba se acomodando com os bons técnicos e isso faz com que a gente perca a oportunidade de sair da zona de conforto, beleza? Bom, eu deixei aqui um livro, né, como referência, o livro Execução, né, do Larry Bossard e do Han Charan. É um livro que eu recomendo muito, ele traz alguns ensinamentos muito interessantes. Ele diz que as empresas quebram e os executivos são demitidos porque eles não conseguem executar os planos. Então, ter um plano é maravilhoso, mas nada adianta se a gente não executar. Então, executar com excelência é muito importante. Nenhum plano vai sobreviver ao campo de batalha do empreendedorismo se o empreendedor e a sua equipe não for capaz de executar, beleza? Uma outra questão é a liderança. Liderança de alto padrão é totalmente necessário para você que realmente quer construir uma empresa de sucesso. E há milhares de livros sobre liderança, eu até já li dezenas dele, e o que eu descobri lendo esses livros é que a ciência da liderança se aprende praticando. Ou seja, o empresário que cresce e lucra constantemente, ele assume a liderança e ele é autorresponsável. Quer dizer, se der certo, foi o time, e se der errado, foi o líder, foi ele. Ele puxa a responsabilidade para ele, porque é ele que está dando as diretrizes, ok? Então, para gerar crescimento e lucro, alguém precisa liderar, alguém precisa se responsabilizar pelas pessoas, pelos processos e pelos projetos. Qualquer pessoa pode liderar e realizar até grandes coisas, mas tem um componente interessante, né? Um líder, ele nunca ele nunca deve se importar com quem que vai levar o crédito pelo sucesso da empresa. O que eu quero dizer com isso é que o dono da empresa precisa saber para onde o negócio está indo e manter a empresa no foco, só isso. Ele pode e deve compartilhar a liderança. Ele não precisa o tempo todo estar ali liderando, às vezes ele não é necessário. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é de uma banda de curtíssima duração que eu fiz parte quando eu estava gravando para um projeto de TV da Fox Life lá na Colômbia. Esse aqui no cantinho sou eu, era o tecladista da banda. E eu coloquei essa imagem apenas para dar um exemplo e dizer que quem é que deve ser o vocalista da banda? Quem é que deve ser o guitarrista da banda? A resposta é óbvia. Se a banda quiser ter uma chance, o vocalista deve ser quem canta melhor. E o guitarrista deve ser quem toca melhor a guitarra.
Então, muitos negócios dão errado por conta do dono. Essa aqui é a verdade. É uma afirmação até um pouco polêmica, mas ela é verdadeira. O dono, então, ele precisa deixar que outras pessoas liderem, às vezes, se elas forem mais competentes do que ele em algumas áreas, e tá tudo bem, ele não vai deixar de ser o dono da empresa por causa disso. O dono só precisa liderar o quê? É a visão e o lugar para onde ele está levando a empresa, ok? Então ele precisa fazer isso o quê? Cuidar o quê? Para que a empresa tenha uma cultura forte, uma clareza de onde está querendo chegar e alinhar todo mundo para lá. O restante é detalhe. Né? Liderança é uma das questões mais importantes para as micro e pequenas empresas. Ter uma liderança que realmente conduza o time para onde a empresa quer ir e ajude todos a performar, a contribuir e a dar o seu melhor. Até por isso que todos os participantes lá dos nossos grupos de crescimento empresarial recebem como um bônus uma formação de líder coach, porque isso vai ajudar a dominá-los, a dominar todas as técnicas e os conceitos e também as ferramentas que podem ajudar aí a potencializar as habilidades de liderança dos nossos participantes. Bom, outra questão é primeiro quem e depois o que. Uma pesquisa reportada pelo Jim Collins, que é o maior especialista e estrategista do mundo, ele mostrou uma coisa muito curiosa. Ele achava que para tornar uma empresa excelente, seria necessário primeiro criar uma nova diretriz, uma nova visão e uma nova estratégia para depois contratar e alinhar e até engajar as pessoas. E o que ele descobriu com esse estudo foi justamente o contrário. As empresas mais bem-sucedidas, elas não decidiam primeiro para onde iam levar o barco, no caso, a empresa, né? Primeiro, o que essas pessoas faziam? Eles decidiam com quem eles queriam navegar, ou no caso, trabalhar. Às vezes, os donos de micro e pequenas empresas, eles são muito complacentes com gente que não deveriam estar no negócio há muito tempo, né? E aí você pode perguntar agora, Cido, como é que você sabe disso? Eu posso dizer que as cicatrizes estão em mim. Então, as empresas, elas crescem primeiro, né? Geralmente elas crescem e elas colocam as pessoas... vão alocando as pessoas meio que loucamente, sem pensar, né? E vai crescendo do jeito que dá, e é muito caro você trocar as pessoas, né? As empresas que realmente se tornam imparáveis, que têm sucesso, que realmente prosperam, elas primeiro colocam as pessoas certas no barco, e elas colocam as pessoas erradas para fora do barco. E os pequenos empresários, a gente geralmente tem dificuldade para criar essa cultura. Às vezes não tem jeito, mas vai ser preciso demitir o cunhado, a esposa e até o marido, né, para conseguir fazer com que o negócio prospere. Quando você tiver as pessoas certas com você, aí você consegue levar o seu barco ao porto que você quiser. Porque além das competências certas sendo usadas nas posições certas, todos vão estar comprometidos em chegar ao destino e vão dar o seu melhor. É claro que não é tão simples, mas se você fechar esta equação, realmente a sua empresa tende a prosperar e se tornar realmente lucrativa e próspera, tá? Algumas dicas, né, seriam, na dúvida, é melhor não contratar, continue procurando. Uma outra coisa para pensar quando você sabe que precisa mudar uma pessoa, mude, não fique adiando a coisa que piora. E uma terceira coloque as melhores pessoas nas suas melhores oportunidades e não nos seus maiores problemas. Então, resumindo, aquela máxima, as pessoas são os ativos mais importantes da empresa, precisa se acrescentar um pequeno detalhe aí, que ficaria assim: as pessoas certas são os ativos mais importantes da sua empresa, beleza? O item 4 é aceite a verdade como ela é, e não como você gostaria que ela fosse.
As empresas que crescem e lucram todos os anos geralmente enfrentam os mesmos problemas, os mesmos desafios das empresas que encolhem e têm prejuízos todos os anos. É claro que aqui a gente tem que respeitar as proporções, tamanho, mercado que atua, enfim, tem algumas variáveis. Mas o que faz a diferença para essas empresas é a forma que elas reagem diante da situação. E por isso elas acabam saindo das adversidades mais rapidamente. Ou seja, elas enfrentam a realidade e tomam decisões difíceis de tomar, mas elas tomam a si mesmas. Então, o que acontece? Esses empreendedores eles não fogem à sua responsabilidade de decidir, ainda que seja difícil. Tem uma frase do Nicolau Maquiavel que eu recorro a ela às vezes para tomar algumas decisões. A frase diz o seguinte, é melhor um final terrível do que um terror sem fim. E, é claro, ela é pesada, mas é isso mesmo. Às vezes é melhor um final terrível do que um terror sem fim. Então, depois que o seu barco está na água, depois que você começa a empreender, os fatos vão te ajudar muito mais do que os sonhos. Isso é muito importante, ou seja, não dá para brincar. Uma coisa é sonhar grande, viajar no sonho, enquanto você não começou a empreender. Mas no momento em que você está empreendendo, que você depende do resultado daquela empresa, o seu salário, o seu sustento, o sustento da sua família, de outras pessoas, dependem daquilo, então os fatos vão ser mais úteis do que os sonhos, pois eles vão te ajudar a tomar melhores decisões. Bom, é preciso, né, antes de mudar, deixa eu fazer mais um, é preciso você ter estômago para fazer verdadeiras autópsias empresariais. Entender o que está acontecendo e fazer o que precisa ser feito. E não ficar complicando as coisas. Faça o que precisa ser feito. O simples funciona. É o feijão com arroz que funciona. Não ficar inventando um monte de coisa, um monte de novidade. Então, os gurus, em evento, bater palma, ficar animado. Essas coisas são legais, incentivam, é bacana, mas na prática é o dia a dia, é enfrentar a realidade do jeito que ela é e fazer o que precisa ser feito. É claro que a gente sempre deve manter uma fé inabalável de que se nós fizermos as coisas certas, tudo vai dar certo no final. O item 5 o simples também funciona, tá? Foque as suas forças naquilo que você faz melhor. Conte com aquilo que você já tem. Não conte com vantagens que você ainda não tem ou com recursos que não estão à sua disposição. Às vezes nós é que complicamos as coisas. Escolha a sua única coisa, aquilo que só você tem ou que só você faz do jeito que você faz, né? Então, a gente encontrar essa única coisa geralmente vai gerar mais valor para nós, para as pessoas, e isso faz toda a diferença. Hoje em dia existe muito modismo, né? Conforme eu estava falando, gurus de gestão, futurólogos, visionários brilhantes, os gurus motivacionais, né? Que faz todo mundo pular, chorar, bater palma, fazer o high five. A indústria do medo, né? Que amedronta, apavora todo mundo com tantas coisas. Isso faz com que o micro e pequeno empresário ele acabe perdendo foco, perdendo tempo e às vezes até dinheiro. Então ir a um evento, pular, ouvir um monte de frases motivacionais, bater na mão do amigo, escutar um monte de cases, pode animar você, mas não vai ajudar você. Os micro e pequenos empresários que lucram e crescem, eles têm um plano de ação e eles executam esse plano até o final. E eles vão aprimorando esse plano porque eles sabem exatamente para onde estão indo e qual a vantagem competitiva que eles têm, que eles possuem. Por isso que eu coloquei aqui esse livro, né? A única coisa, já vou falar dele. Quando eu comecei a organizar os grupos de crescimento empresarial, o que eu tinha em mente era exatamente isso. O que será que fazem algumas empresas serem incríveis e outras apenas lutarem para conseguir honrar ali os compromissos e não fechar?
Aí eu fui atrás dessas respostas, eu pesquisei, eu estudei, eu testei várias coisas e nós preparamos uma imersão de 2 dias, né, focada em organização, crescimento e lucro, sem reinventar a roda, porque é isso que importa para qualquer empresa. E a ideia é que todos saiam dessa imersão com um plano de ação para começar a executar no dia seguinte. Descobrir a sua única coisa faz uma grande diferença, né? Descobrir a sua única coisa talvez seja aquela diferença que vai fazer toda a diferença daquele dia em diante nas suas ações, na sua maneira de agir, de escolher o que fazer, de vender, de comercializar, de gerir pessoas e projetos, beleza? Bom, esse livro, A Única Coisa, eu super recomendo porque ele traz um conceito muito interessante que ajuda o empresário ou qualquer pessoa a encontrar o foco da sua vida, aquilo que é mais relevante para você como pessoa, como cidadão, como empresário e aquilo que realmente te ajuda a deixar um legado, beleza? Cultura e disciplina, cultura de disciplina, ou seja, liberdade com responsabilidade. A liberdade está na disciplina. Essa é uma frase que eu já li em alguns livros e também já ouvi na música do Renato Russo, né? Aquela música Há Tempos, ele fala que disciplina é liberdade. E eu coloquei esta imagem da Estátua da Liberdade porque o psicólogo e autor do livro O Homem em Busca de Sentido, o Viktor Frankl, ele tem uma frase bem interessante, e por isso a Estátua da Liberdade. Ele escreveu que a liberdade é apenas uma parte da história, é apenas 50% da história. Antes da liberdade, teve a disciplina, teve a coragem, teve um monte de coisa para que a liberdade acontecesse. E aí ele, na frase dele, ele sugere que a estátua da liberdade seja substituída por uma estátua da responsabilidade. E aí ele fala bastante coisas nessa linha, né, das pessoas se autorresponsabilizarem por si mesmas, por suas vidas e pelos seus resultados. Desenvolver a cultura empresarial baseada em disciplina, ela é muito importante porque ela garante que todos comecem a ter mais responsabilidade, entendam os desafios da empresa. Por isso as empresas que crescem e se tornam imparáveis, elas têm uma cultura consolidada e elas zelam por essa cultura com o mesmo cuidado que elas cuidam do dinheiro. A cultura da disciplina, geralmente, ela educa todos para pensar como donos e se autorresponsabilizar pelos resultados. As empresas que crescem e lucram, elas possuem uma cultura forte, uma liderança forte e, principalmente, pessoas boas. E uma das coisas que eu recomendo fortemente durante a nossa imersão nos grupos de crescimento empresarial é realmente criar uma lista de coisas para não fazer, né? Às vezes a gente cria um monte de lista de coisas para fazer, mas disciplina também tem a ver com escolher o que não fazer, beleza? Bom, tem várias coisas que nós precisamos fazer na empresa para que as coisas funcionem, mas também tem muitas coisas que a gente não precisa fazer, que a gente poderia delegar ou simplesmente parar de fazer, e as coisas também funcionariam, às vezes, até melhor. E a gente descobre isso como? Tendo um plano que ajude a manter a disciplina, porque todos sabem exatamente para onde o negócio está indo, o que nós esperamos e o que fazer para chegar lá. Isso se você tiver um plano e esse plano for compartilhado com todos, ainda que você seja um empresário, tá tudo bem, né? Mas ter um plano é muito importante. Agora, nós temos que tomar cuidado nesse caso aqui, porque a gente não pode confundir cultura de disciplina com tirania de disciplina, porque são conceitos muito diferentes. Um ajuda muito e o outro atrapalha muito. Bom, vamos falar agora de tecnologia como plataforma de alavancagem. Tá? O 7º passo que vai te ajudar a criar um plano de crescimento e lucro é descobrir quais novas tecnologias que estão impactando o seu mercado.
que novas tecnologias que podem te ajudar a fazer melhor aquilo que você já faz. Muitas empresas preferem morrer do que inovar e acabam morrendo mesmo. Então, a transformação tecnológica, observe que eu não estou falando de transformação digital, é outra coisa, tá? Mas a transformação tecnológica muda o jogo. A transformação tecnológica existe desde a Idade da Pedra e serve para acelerar os processos. Nós precisamos, então, como líderes de pequenos e médios negócios, ficar atentos, pois as transformações tecnológicas, elas criam verdadeiras fortunas, ao mesmo tempo que elas destroem empresas e empregos, enfim, num estalar de dedos do dia para a noite. Então a gente tem que estar atento para o que está acontecendo na área de tecnologia. Existe um estudo que diz que em 5 anos, mais da metade dos negócios desaparecerão ou serão substituídos. E as empresas que crescem e lucram todos os anos, elas estão atentas a esses detalhes para conseguirem se manter atualizadas e se manterem no mercado. Ok? Tem muita gente aí sumindo porque não se adaptou. E isso é fato. Não vou nem citar aí os cases Uber, Blockbuster, entre outros. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Então, é isso aí. Se você quer se tornar uma empresa lucrativa, uma empresa que cresce todos os anos, uma empresa que prospera apesar das crises, é importante ficar atento às transformações tecnológicas e descobrir algumas maneiras de aplicar essas transformações na sua atividade, no seu negócio, na sua profissão, para que você não fique ultrapassado, beleza? Bom, sobre tecnologia, transformação tecnológica, eu quero recomendar que vocês visitem um site chamado Penske.net. Dê uma olhada lá, né? Esse site ele é do maior especialista brasileiro em transformação digital para organizações, Penske, bensk.net. Eu vou deixar o link lá no material também para vocês darem uma olhada e vocês vão entender bem esse conceito e se aproveitar bastante dele. Antes de ir, estamos terminando já, está muito longo esse vídeo aqui, mas eu quero acabar rapidinho aqui, tá? Antes de ir, eu quero te dar um aviso, claro, e te propor um exercício. O aviso é que nós estamos formando um novo grupo de crescimento empresarial e ele é para empreendedores que querem trabalhar em grupo a sua estratégia de crescimento e lucros, beleza? O grupo de crescimento empresarial é voltado para micro e pequenos empresários e nós vamos a fundo nessas e em outras questões tratadas aqui neste workshop. Vai ser uma imersão geralmente de 2 dias e depois um acompanhamento das ações. Eu preciso avisar que são poucas vagas, porque não dá para fazer um grupo de crescimento com 200, 350, né? São pouquíssimas vagas para as pessoas e você fique atento aí, porque em breve eu vou explicar como é que vão funcionar o acesso a essas vagas, beleza? Agora vamos às tarefas desse encontro. Você vai baixar um PDF em nossa área do aluno e você vai responder, tá bom? Essas 3 questõezinhas aqui que eu coloquei para a gente refletir, tá bom? São 3 questões... saiu aqui, deixa eu voltar. Isso, tá? Quais são as 3 tarefas em minha rotina? Você vai responder para você mesmo. Quais são as 3 tarefas em minha rotina que roubam o meu tempo e da minha equipe e que, se eu parar de fazer, não vai impactar nos meus resultados? O que eu estou adiando que, se eu estivesse implementando, já estaria melhorando a minha vida, os meus relacionamentos e os meus negócios? E quais são os 5 melhores clientes da minha empresa e o que nós podemos fazer para conquistar mais clientes neste perfil? Então, são essas 3 perguntinhas, elas estão lá detalhadas num PDF que tem lá na área do aluno, que você vai pegar, responder, refletir, porque tudo isso pode também direcionar aí o seu planejamento depois, beleza? Bom, esse vídeo está ficando bem grande, eu já quero encerrar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre equipes de trabalho. É isso aí, fui!